Eu acho incrível pensar como para tantas pessoas o dinheiro é associado a algo ruim. Nelas foi condicionado de que o dinheiro é para poucas pessoas e que para muitas outras não tem como alcançar aquela vida de abundância. Para outros foi estimulado um ódio ao sistema, de que o capitalismo expressava o que há de pior no ser humano. Para outros talvez uma péssima interpretação de partes da Bíblia ou de um estudo estimulando a fé fez com que desenvolvesse ainda mais ódio a esse sistema e expressasse um maior condicionamento à sua situação atual, como é o caso do versículo presente em Mateus, dizendo que é mais fácil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha do que um rico entre no reino de Deus. Uma péssima interpretação pode fazer com que desenvolva um ódio à riqueza, dizendo que a riqueza e a ganância são a mesma coisa. Uma péssima interpretação, de fato, fez talvez com que muitas pessoas fossem condicionadas e alienadas. Porém, quando eu faço com que uma pessoa desenvolva um pensamento errado, logo eu associo a outra coisa, de que um fruto nunca cai longe do pé. Logo então, esse filho que foi criado desse jeito será estimulado que pense igual ao seu pai, de que se ele é pobre, o filho também será. E sua vida será do mesmo jeito. E assim eu crio uma massa de pessoas oprimidas pela sua condição e principalmente pelo seu pensamento. Muitas pessoas são pobres não porque elas têm menos capacidade do que os outros, porque são menos inteligentes, porque têm menos potencial, e sim porque elas desenvolvem um certo repúdio à riqueza. Acreditam que os ricos, eles são gananciosos, são pessoas ruins. Não entendem tudo o que é envolvido, só enxergam no final e desenvolvem um certo ódio. Afinal, elas estão naquela condição que elas não gostam, porém não fazem algo a mais e desenvolvem um certo repúdio às pessoas que chegaram lá, esquecendo toda a sua trajetória, esquecendo que uma pessoa, quando ela chega naquele patamar, aquilo só é um reflexo de tudo que ela passou durante a sua trajetória e não expressa a trajetória em si, mas principalmente expressa o quanto aquela pessoa agrega e para quantas ela agrega. Então o primeiro ponto é que pessoas que são pobres desenvolvem um certo ódio à riqueza. Isso porque elas são condicionadas a pensar que algumas pessoas são ricas, uma grande minoria vai ser rica enquanto outros devem ser pobres, e assim que deve ser o sistema. Então desenvolve um certo repúdio a isso, acreditando então de que o dinheiro é escasso, de que a riqueza não é abundante, e sim que ela está condicionada para poucas pessoas. Acreditam também de que para alguém ganhar, outra pessoa tem que perder. Pensando nisso, na sua visão mais cínica e talvez ignorante do assunto, cria a concepção de que, bom, se para mim ganhar, outra pessoa vai ter que perder, talvez seja mais interessante, e é assim que deve ser que eu continue na condição que eu estou. Isso pode ser explicado quando a gente volta na história e entende mais o nosso viés. Durante um período de expansão demográfica, a única maneira de aumentar o capital, aumentar o dinheiro seria pegando o que é do outro, invadindo e conhecendo novos territórios. Foi assim que muitos territórios foram descobertos. Era assim que era estimulada a economia, até que em dado momento houve um estralo, e esse estralo mudou tudo. Ele está relacionado com a Revolução Científica que ocorreu entre o período do século XVI e XVII. Foi onde muita coisa foi conhecida e foi entendida. Foi um novo marco para o entendimento humano. Então a gente entra num período onde a gente acaba descobrindo que a física explica diversos comportamentos da natureza, que a matemática descreveu as verdades. E essa verdade, uma delas, foi incrível, de que o dinheiro não é escasso, e sim ele pode ser emprestado de uma pessoa para outra. A pessoa que empresta, como é dito no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, se torna cada vez mais rica. Afinal, ela ganha com juros sobre o seu capital. E a pessoa que pega aquele crédito, ela ganha um grande potencial. A ideia é que ela pode multiplicar o seu patrimônio, mesmo que ela não tenha. Afinal, ela pegou um crédito, pegou um capital, ela vai conseguir investir. Através do seu investimento, do fruto do seu investimento, ela vai multiplicar, pagar sua conta e vai ter alguma coisa. Então, através dessa ideia de crédito, difunde-se um ponto de que o capital é escasso. Então, uma pessoa ela pode crescer sem necessariamente tirar o que é do outro, e sim provendo novas soluções. E é assim que uma pessoa se torna rica, acreditando em que o dinheiro não é escasso. Não é porque eu estou numa condição ruim agora que eu devo continuar assim, que é só isso que a vida me permite, que é só isso que eu posso adquirir. Não, é algo muito maior. E quando eu me permito pensar nisso, que eu não fico condicionado, eu entendo e ganho uma nova motivação, entendendo que não há escassez, e sim essa escassez ela está na tua cabeça, eu tenho um mar de possibilidades muito maior. Quer dizer que não é porque eu atuo naquela área, naquele setor, naquela empresa que eu devo continuar assim, que eu posso algo mais. E como que eu posso algo mais? Entendendo como que eu posso agregar mais. Logo, as pessoas que são bem-sucedidas são aquelas que agregam mais para a sociedade,
considerando então grandes empresas. Por exemplo, imagine o caso do Jeff Bezos, da Amazon. O cara tem o maior e-commerce do mundo, mas por que ele é tão rico? Você sabe quando vai comprar um livro na Amazon e aquilo chega em um dia? Foi isso que ele fez. Ele criou uma das maiores malhas logísticas, algo incrível a ser estudado. Ele desenvolveu meios para muitos produtos chegarem a muitas pessoas. Ele fez com que muitas pessoas garantissem uma fonte de renda vendendo no seu marketplace. Impactando na vida de tantas pessoas, ele se tornou muito bem sucedido. E falando justamente sobre crédito, pessoas que são pobres usam o crédito da maneira errada. Elas acreditam que o crédito é para fazer a aquisição dos seus desejos e não das suas necessidades. Quantas pessoas você deve conhecer que simplesmente gastam todo o seu crédito entendendo como se fosse o dinheiro delas? Elas ganham um salário mínimo e consideram aquele crédito como uma extensão do seu capital e não como algo que deve ser usado para suas necessidades. E essa pessoa acaba usando principalmente esse crédito para bancar um padrão de vida que ela não tem, para usufruir dos seus desejos e não das suas necessidades, principalmente para buscar mostrar para os outros, comprando um celular que ela não tem nem condição de pagar um seguro e que talvez ela só vai terminar de pagar quando já tiver lá na terceira, quarta, novo modelo. Ela vai comprar um carro que ela não tem nem condição de fazer um seguro. Vai comprar roupa sendo que ela mal vai ter condição de sair em função das prestações. Quantas pessoas que estão assim? Porque elas também acreditam que elas podem se endividar, pagar a fatura mínima do cartão e assim aumentar o seu potencial de compra. Só que a dívida vai virando uma bola de neve. Então pessoas ricas usam o cartão de crédito, usam os créditos para comprar o que precisam, enquanto o seu capital está rendendo. Então elas sabem jogar. Elas consideram que se eu pegar o meu capital à vista, quanto que eu ganho de desconto? Eu ganho 10%. Bom, então é muito interessante que eu pague à vista, tendo em vista que o capital vai se multiplicar, porque eu vou estar comprando mais com menos. Mas elas também consideram que se não vai ter uma vantagem significativa, elas podem comprar com crédito e deixar o seu dinheiro trabalhando por elas. Então elas sabem usar e manejar o seu capital, e o crédito apenas para que elas consigam comprar suas coisas, comprar de acordo com a sua necessidade e não de acordo com os seus desejos. E falando em desejos, imagina quantas pessoas simplesmente gostam de expressar a sua opinião. Aquela pessoa que tem opinião sobre tudo. Pessoas que geralmente pobres têm muita opinião. Opinião sobre política, economia, sobre tudo, simplesmente tudo. E elas conversam muito sobre pessoas e pouco sobre negócios e tudo mais. Então elas têm muitos comentários, elas têm opiniões definidas, não aceitam a opinião dos outros, geralmente ouvem muito pouco, e aí tem uma das maiores diferenças. Pessoas pobres, elas desenvolvem um senso muito grande de dar opinião, mas ouvem muito pouco dos outros. Talvez faça sentido entender de que a gente só tem uma boca e 2 ouvidos, e talvez isso não seja à toa, já que a gente deve ouvir mais do que fala. Pessoas que são pobres, elas gostam de desenvolver muita opinião, mas aprendem muito pouco. Pessoas que têm mais capital, que crescem e entendem isso, elas acabam por ouvir mais os outros, por ler mais, por aprender mais e por falar menos, entendendo que sempre é algo que se possa aprender, se desenvolver e continuam nessa constância de desenvolvimento e aprendizado. E falando em aprendizado, elas nunca desenvolvem o senso da mentalidade de loteria. O que é a mentalidade de loteria? O que faz com que as massas de pessoas acreditem em dinheiro fácil. Então as pessoas acreditam em apostas esportivas, acreditam que se elas forem lá, elas sonharam com um número, vão lá na Mega Sena, vai dar certo. Elas acreditam que se comprarem uma telecena vai dar certo, que comprarem um trilegal, ou enfim, elas vão investir pegando seu pouco dinheiro e colocando em chances de ofertas gigantescas de multiplicar o seu capital, de ser premiado, sendo que nunca parou para pensar que se uma pessoa realmente rica, se isso fosse um modelo tão bom, as pessoas ricas comprariam todos os números. Você poderiam comprar diversos números e ter muito mais chance que você. Se de fato fosse algo bom, que realmente valesse a pena, entende? Então pessoas que têm dinheiro, elas não ficam gastando seu tempo com isso. Elas agem de acordo com a probabilidade. Aonde eu posso colocar o meu dinheiro, que ele vai ter maior probabilidade de me render mais. Aonde ele de fato pode se multiplicar. Não quer dizer que eu preciso ter um negócio, mas quer dizer que eu tenho que aprender como eu posso multiplicar o meu dinheiro. Não colocando nisso. Imagina quanto dinheiro essa pessoa coloca ao longo da sua vida. Ah, mas é pouquinho, mas se eu pegasse esse pouquinho e eu começasse a investir, será que eu não teria maior potencial ao longo da minha vida? Se eu definisse um plano de investimento
Como que seria se eu desenvolvesse mesmo os planos mais conservadores? Será que não teria uma certeza muito maior no futuro? Mas o que muitos insinuam é que, bom, isso aqui, esses 6, esses 10, esses 12, esses 15 reais, esses 20, pensa, mas se eu ganhar vão ser 300 milhões, vão ser 20 milhões, vão ser 10 milhões, olha como vai ter valido a pena. Mas qual a certeza que eu tenho de que eu vou ganhar algo? Não há. A certeza, na verdade, ela é sempre indefinida, mas há meios que eu tenho maior probabilidade de saber como que vai estar o meu patrimônio, o meu capital, quanto que eu vou ter. Por isso que pessoas bem-sucedidas, elas alocam o seu capital onde elas têm maior probabilidade de receber mais, considerando todos os pontos. E esse foi o vídeo. Eu espero ter dado valor ao teu tempo e até o próximo.